Cara, que situação do Vascaíno, né, velho? Que situação. Com a previsão de mais um ano, do jeito que as coisas estão andando, é de sofrimento, né? Se o Vasco não vender a SAF, mais um ano aí, provavelmente de sofrimento da torcida. Mas ainda há esperança de que as coisas possam se acertar e de que o Vasco possa fazer a venda da SAF e mudar esse cenário aí e transformar o time em um time mais competitivo. Ano que vem vai ser um campeonato brasileiro muito mais difícil. O Vasco pode ter uma certa facilidade se tiver um bom time, é na Sul-Americana. Agora, se não montar um bom time, aí a situação vai ser a mesma situação complicada, né? Vamos torcer para que tudo se acerte. E eu vou complementar o vídeo aqui com o vídeo do ESPN, que não é do Vasco, né? Mas para a gente dar uma complementada. Olhando o elenco que já tem, olhando para esses dois nomes, eu já vou trazer o Paulinho ali. Entre os Pereiras aí, eu fico com o Andréas. Porque eu tenho o Rafael para outra função, entendeu? Exatamente. Eu acho que assim, é o que você acabou de falar. Aí, não vou tirar o Rafael, mas vou botar o Matheus Pereira, vai ficar só o Aníbal para marcar? Esses dois não são muito de marcar. Por mais que tenha a volta aqui um pouquinho. Então, eu acho que funcionaria mais. O Birner já foi técnico, ele botaria o time dele lá no Palmeiras no 4-3-3, o André seria esse cara. O Birner foi técnico, você sabe disso, muitos anos. Se eu, foi mesmo. Se eu sei, não. Eu sei, eu tenho uma história aqui de bastidores. Se eu trazer o Matheus Pereira ou o Andrés Pereira, ou um deles e um grande volante, eu traria um deles e um grande volante. Eu usaria o dinheiro de outra maneira. Você traria o Aníbal? Qual deles você traria? Não, mas o Aníbal... reserva pro Aníbal. Você, o volante para jogar ou para tirar não, o Aníbal? Titular. Você está falando em 20 milhões de euros dos jogadores. Vai trazer ambos. Ou um deles e eu tiver o mesmo dinheiro para gastar num outro grande volante, eu pensaria num grande volante. Você acha o Aníbal também não eu acho o Aníbal regular? muito bom jogador, mas quando eu olho essa possibilidade do elenco do Palmeiras, Paulinho, o próprio Veiga, Matheus ou Andreas Pereira, Estevão, quem sabe o Felipe Anderson da Itália, estreando, todos estão acima dos volantes, tecnicamente falando. Sim. Então, acho que ali um cara de peso ali, um líder técnico ali na frente que facilita a saída de bola, que chega para finalizar, que orienta a equipe. Tem esse cara no futebol brasileiro? Pois tem que buscar lá fora? Tem, joga no Flamengo. Gerson. Não, mas você vai botar o Gerson volante. O Flamengo, pensei que você ia falar do Pulgar. Não tem nem negociação também. Ou é o Léo Ortiz. Ou é o Léo Ortiz, que também não ia abrir nem negociação. Claro. Vai pro Palmeiras, não. O Birner tá pensando ali. Quem que vai entrar no lugar do Aníbal? Eu vou falar uma coisa. Não tem jogado, não sei se aceitaria. E, obviamente, não tem nada disso, mas se é um líder para resolver coisas do time, eu pensaria no Casemiro. Porque joga pouco, não sei se quer sair do United, mas com assim... 34, 35... Para jogar aqui, com um time desse, todo mundo corre. Olha... você pensou longe. Mas baita nome, hein? Quanto será que custaria o Casemiro? Custa uma fortuna. Tá na reserva lá. Ele ganha o maior salário da vida dele, acho que no United. Mesmo sendo reserva... Tem um, a gente tá só... Isso aqui é especulação, viu, gente? Claro. Não, a gente só tá pensando em nomes aqui. As notícias... do Ministério da Agricultura do futebol. Não, o que existe é o Paulinho, o Andreas Pereira e o Matheus Pereira. Isso existe. São coisas que estão em andamento, cada uma num estágio diferente, certo? Mas isso existe. O resto aqui a gente está pensando em possibilidades. O Paulinho está, como diria aqui um amigo meu, 99%, entendeu? 99%. O Andrés é uma consulta feita ao empresário dele, que é brasileiro, e ele consultou o jogador, e o jogador disse que se sentiria confortável. É mesmo preço, Pascoal, mais ou menos? Casemiro tem 32, hein? 32, joga muito tempo ainda. Não sei se você já falou em preços. Anos tem. Não, em preços. Matheus e Andréas, preços. É mais ou menos a mesma coisa. São um milhão aqui, um milhão ali e tal. 160 milhões de reais, teoricamente, em cada E o Palmeiras, se quiser competir, quando a gente fala de potencial de elenco com o Flamengo e o Botafogo, o Palmeiras tem que gastar. Não é uma opção. Aí o Palmeiras escolheu o que ele quer da vida, porque o Abel ganhou 2 Libertadores, onde é mais fácil acontecer, e 2 Campeonatos Brasileiros, onde é quase impossível acontecer, sem ter o melhor elenco. Em nenhum dos campeonatos. Ele tinha um elenco que podia ser campeão, um elenco muito forte, mas ele nunca teve
o melhor elenco do país. A qualidade desse time... Mas peraí, onde a gente está chegando nisso? Se o Palmeiras trouxer o Paulinho, se o Palmeiras trouxer o Andréas Pereira, tu já trouxe o Facundo. Com o Estevão até o meio do ano. Tem o Estevão até o meio do ano e tal. Você acha que tá ali? Não. Porque o nosso companheiro ali diz que o Flamengo é incomparável. Eu também acho. Tá. Obrigado. Mas, o Bayern de Munique das Américas, segundo o Vitor Beta. por outro lado, Verdade. ele passa a ter um timaço, talvez no mesmo nível, o time titular dessas equipes. De Flamengo e Botafogo. E com jogadores no banco que entram e mantêm o padrão. Alguns, em algumas posições. É o 6 por meia dúzia, não. É aquele cara que entra para E eu jogar concordo também. com o Mauro nisso. Você pega, vou dar um exemplo. Vamos supor que o Felipe Anderson jogue como jogou na Itália. Tá. Não dá para desistir do jogador. A temporada dele até agora foi muito fraca. Apesar que em nenhuma escalação aqui vocês estão colocando o Felipe Anderson. Hein? Tudo bem. Todo mundo tirou Ele o não Felipe jogou Anderson bem aqui esse agora. ano. Concordo. Ele fez um jogo bom. Um jogo bom contra o Juventude. Na verdade, ele jogou mal. Não é que ele jogou bem. Pareceu ser desconectado do jogo. Mas será que não dá para dar ritmo pro Felipe Anderson? Não, vai aí dar. o Paulista vai dar certo para. Aí vale a pena o Paulista, para o jogador. O Palmeiras viveu duas experiências. Eu vou te dar dois exemplos Felipe do próprio Anderson Palmeiras. Felipe Dois Anderson precisa exemplos de uma do próprio chance. Palmeiras que de uma hora para outra desabrocharam. Rafael Veiga chegou embora perfeito. e o Scarpa. Sim. Vai embora toda hora. Desde antes do Abel, não chegou. Não, e outro- O Scarpa vai embora e tal. De repente, te dar outro nome. O Rafael não voltou, outro Rafael? Você falou Rafael Veiga Scarpa. É. Zé Rafael, quando chegou também, estava em baixa. E outro que arrebentou e que agora está em baixa, o Palmeiras está até tentando negociar, é o Rony, né? O Rony teve um momento absurdo no Palmeiras. Teve um momento que ninguém queria, que era uma porcaria. Sim. Teve um momento absurdo, que era o rei da América. O que Rony não sei o quê, Bike. blá, 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 né? O Rony Bike fez gol de bicicleta e tal. O torcedor do Palmeiras agora está em baixa. Mas também teve isso. A gente tem 4 exemplos. O que não pode acontecer com o Felipe Anderson? Não, joga da parte técnica, você imagina um time com... Vamos trabalhar o jogo 4-2-3, 1 para 4-3-3. Com o Felipe jogando do lado, vamos supor que ele jogue futebol como jogava na Itália. Tô colocando isso no no primeiro momento é Matheus difícil, ou Andrés no meio da linha, Estevão na direita. Tem do lado esquerdo um meia construtor que consegue ocupar vários espaços do campo. Pelo menos fazia isso na Itália. Você tem um jogador muito técnico por dentro que também é móvel. Você tem tecnicamente o melhor jogador em atividade do Brasil junto com o Hulk, que é o Estevão. E o Paulinho à frente. E aí você tem o Veiga, que pode brigar por posição, que pode entrar ali. Você tem o Maurício, que pode brigar por posição e pode entrar ali. Você começa a ter muitas opções. Sim. Por isso que eu falo que quando eu olho para que o Palmeiras precisa gastar, além desses jogadores, abrir mão de um ou do outro meia para trazer um volante. Então, peraí. No nível desses. Só para eu passar para eles também, tá? A brincadeira que você começou aí. Botafogo e Flamengo. Tá. O Palmeiras, nisso que a gente está falando, tá? Com o que a gente tem hoje e esses caras que podem chegar. O Paulinho... E vamos colocar o Andrés Pereira, então. Porque ou é o Andrés ou é o Matheus. Então não dá para colocar os dois. O Andrés Pereira, tá? Taco a taco o time titular com o Botafogo? Taco a taco o time titular com o Flamengo? Vai faltar para brigar com o Botafogo um volante, para mim, mais consistente e um zagueiro. Mesmo com problemas laterais. E com o Flamengo? Não, o Flamengo tecnicamente é outra coisa. Mas diminui. Porque o Flamengo... Mas dá uma diminuída na diferença. Olha como o Flamengo termina a temporada com o Felipe Luiz, olha a quantidade de jogadores machucados. Sim. E você não tem a menor dúvida. O Flamengo teve 11 desfalques em dado momento no campeonato. O Flamengo vai gastar. A gente está olhando para o elenco do Flamengo atual. O BAP vai fechar a torneira lá no primeiro momento, hein? Tá bom, você acha que o BAP foi eleito e ele vai ter eu acho que ele tem uma questão. Não vai ser mais o mundo Florentino Pérez do Landim. Sim, ele tem uma questão para resolver ali, que é o lugar do Pedro, quem vai, né? Tem que resolver, que é muito importante. É uma prioridade. Sim. É uma prioridade. Mas de resto de elenco ele tá, quer dizer, Pois é, ele tá bem. Aliás, não precisa gastar muito, Isso. né? Os Precisa- outros precisa ver esse nome. chegar Os outros perto vão correr dele, atrás. precisa gastar muito. E ele já deu a letra por tudo que a gente viu ali, que calma aí, vamos dar uma segurada um pouquinho na Só acho emoção que aqui. esse raciocínio de que os outros corram atrás para chegarem juntos, o Flamengo tem que pensar o seguinte: não, podem correr atrás que não vão chegar. Vou buscar esse e esse. Talvez o Flamengo chegando com 2 grandes jogadores, não tem dinheiro, cara, já não dá mais para brigar nem perto. Então, potencial, né? O Fabrício falou uma coisa aqui no meu ouvido, assim. E aí o BAP vai ficar olhando o Palmeiras montando uma seleção ali, ele não vai se mexer. Mas o Flamengo já tem uma seleção, cara. Pois é. Os Não, outros o Flamengo tem precisam. seleção jogando e na O reserva. Botafogo O chegou. Flamengo já tem. pra É ter isso que eu acho que os outros que tem que correr atrás. A diferença está para os outros. O Botafogo correu atrás. Isso me ajuda Isso. muito. Para Me ajuda ser muito, muito obrigado. competitivo, o Botafogo Parabéns. conseguiu um centroavante muito bom Sim. e de graça, que é o Igor. É isso aí, galera. Palmeiras, Flamengo e Botafogo, na minha opinião, na minha visão, o Flamengo ainda é o elenco mais forte. Conseguiu fazer chover, mesmo não tendo aí os seus principais jogadores, né, que foram
como é que fala? Machucaram Pedro, como é que é o nome do outro lá? Luiz Araújo, Cebolinha, tem mais. Arrascaeta jogou machucado alguns jogos, né? Dela Cruz, Vinha, tem outro lateral. Ixi, machucou bastante gente. Mesmo assim, o Flamengo conseguiu fazer mais contratações e conseguiu ainda vencer a Copa do Brasil. Botafogo parece que já vai passar por um processo de desmantelamento, né? Pode não ser aquele time competitivo que a gente espera dele para a próxima temporada, ou também pode ser, né? Mas a tendência aí é que continue um domínio de Palmeiras e Flamengo, e de raras exceções aí, que é o que aconteceu de algum time ganhar um título ou outro, né? Teve o Galo, ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Aí a gente teve o Fluminense, ganhou a Copa Libertadores. Mas nos demais aí, agora teve o Botafogo, né? E mesmo assim o Flamengo ou o Palmeiras ganharam títulos durante todos esses anos, desde 2019, desde 2018 para cá, né? Ou Palmeiras ou Flamengo ganhou algum título desde 2018 para cá. De 2018 para cá, um desses dois times ganharam um ou mais títulos em uma temporada, e aí intercalou algumas exceções, o Galo, o Fluminense, agora o Botafogo. Não acho que o Botafogo vai continuar no mesmo patamar ali com um sarrafo alto, né? Acredito que não. Porque o Botafogo não tem ainda, né, uma grande torcida, sim, a realidade é essa, né, gente? Não é um time de grande torcida, de uma torcida estilo a torcida do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, né? Torcida mais apaixonada. Mas vamos ver como vai se comportar aí esses times e como o Vasco vai se comportar, né?